Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus para todos. Eu queria trazer uma palavra hoje. Lógico que eu estou trazendo no meu lar, para minha família, mas já aproveitar também e compartilhar com os irmãos que nesses momentos de reclusão, né, onde nós não podemos estar em grupos maiores, tá pelo menos compartilhando a palavra de Deus. E o que o Senhor tem falado comigo esses últimos tempos, né? Desde o começo do ano, algumas situações aconteceram e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja conosco em todo o tempo. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, pois essa é a tua palavra. É a tua palavra que aviva, que traz o errado ao conserto, o certo sobre o certo, Pai, para que possamos andar na tua presença, Pai, guiados pelo teu Espírito Santo, pois só o Senhor é Deus. Então abençoa-nos nessa noite e traz a sua palavra aos nossos corações, Pai, e cada um possa ser edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que se preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Essa Bíblia, ela é da minha esposa e ela tem uma linguagem mais nova. Talvez vocês vejam algumas palavras diferentes em algumas traduções mais antigas, né, mais conservadoras. O Senhor tem falado comigo desde o começo do ano, não só em pregações, mas em sonhos, palavras e até mesmo a própria situação da sociedade tem mostrado o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos ainda no 4º mês do ano e já estamos vivendo uma pandemia, já teve um anúncio de uma terceira guerra mundial, graças a Deus não ocorreu. Vários desastres, né? Nos esquecemos, por causa da pandemia, que tão perto daqui o povo da Venezuela está sofrendo demais por causa de uma ditadura, passando fome, necessidade. E, enfim, não dá para negar que a palavra de Deus tem sido provada nesses últimos dias. Mas não querendo ser um cara, como dizer, sensacionalista ou querendo apavorar todo mundo, não. Mas relatando que realmente está acontecendo. E vem acontecendo já durante um bom tempo. Sempre encontro alguns amigos meus, a gente conversa e falando, a gente costuma lembrar da nossa juventude. E olha que eu nem tenho assim tanta idade, eu estou com 34 anos agora. A gente falava que na nossa juventude era mais tranquilo ficar na rua, que a juventude brincava de outra forma, tinha outro tipo de lazer, não havia tanta maldade. Porém, não é que não havia tanta maldade.
Porém, a iniquidade está aumentando. Então, automaticamente, as pessoas estão se tornando menos afetivas, menos amorosas. Então, o amor está se esfriando. A palavra acabou de dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Esse é o problema. Está se esfriando. Entendeu? Cada vez mais nós nos preocupamos só com a gente, só com os nossos interesses, com os nossos problemas, as nossas dificuldades, e a gente se esquece do próximo. A gente se esquece do amor ao próximo. E eu também não quero acusar ninguém, nem julgar, falar, não, mas tem redes sociais, e o pessoal está tendo que ficar em casa e não está ajudando, mas é notório que a palavra está se cumprindo de uma forma muito exata. E nesse cumprimento da palavra fica um grande alerta, porque Jesus mesmo ele alertou os discípulos há 2000 anos atrás. Cara, é necessário que isso aconteça. Entendeu? Não é a vontade de Deus, não é que Ele está impondo, porque quando você fala que é necessário que isso aconteça, muitas pessoas entendem que Deus está num jogo manipulando a humanidade para o sofrimento alheio, e aí você pode levar para uma linha de pensamento de que Deus é mau, e não é isso que está acontecendo. O problema de toda essa situação de aumentar a iniquidade é o quê? Vamos analisar de uma forma bem sucinta, vou tentar ser o mais claro possível. Eu creio que é o livre-arbítrio. Como assim ele é o livre-arbítrio, leva as pessoas ao mal? Sim. Como eu posso explicar isso? Uma vez eu gosto de ouvir muitas pessoas antes de eu falar. Eu não gosto de impor Deus ou impor Jesus Cristo. Eu gosto de demonstrar através do que Deus tem me revelado nesses últimos momentos. E uma vez conversando com uma amiga do trabalho, e ela é ateu. Não sei como é que é o feminino para ateu, mas ela é ateu. Ela não crê em Deus. E aí eu fiquei curioso, eu falei, olha, por que você não crê em Deus? Aí eu falei, eu não creio em Deus porque se Deus existisse, ele sempre põe um se. Para a condição de Deus existir tem que ter um se para eles, para quem não acredita. Se Deus existisse, não haveria sofrimento no mundo. Não haveria pessoas passando fome. Não haveria, por exemplo, o pessoal da África que passa uma fome lascada. Enfim, várias situações do mundo onde pessoas realmente passam necessidade. Aí eu falei, tá, aí tem, muita gente gosta de usar aquele exemplo do barbeiro, né? Os barbeiros não existem porque tem gente cabeluda e as pessoas não se achegaram a Deus, por isso que tem tanto sofrimento no mundo. Essa é uma explicação. Mas eu acho que a explicação que chega mais próxima de você começar a entender por que existe mal no mundo é o livre-arbítrio. Entendeu? E eu comecei a falar para ela, eu falei, olha, da mesma forma que, não impus como um cristão, eu falei, da mesma forma que você escolheu ser uma boa pessoa, digamos assim, no status sociais, ser uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta, uma pessoa que paga suas dívidas, uma pessoa que cumpre com as normas e regras básicas da sociedade, existem pessoas que não são assim. Existem pessoas que escolheram pelo livre-arbítrio praticar o mal. Existem pessoas que escolheram roubar, existem pessoas que escolheram assassinar, existem pessoas que escolheram traficar, existem pessoas com muitas riquezas que escolheram reter tudo para si e não compartilhar. Porque se alguém é milionário de um lado, não estou dizendo que ser rico é errado, mas se alguém é milionário de um lado, uma grande porção dos recursos está com essa pessoa. E os outros? Se fôssemos verdadeiramente honestos ou verdadeiramente, vamos dizer assim, politicamente corretos, se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, o rico falaria, não, eu tenho muito recurso e eu não necessito de tudo isso. E eu sei que em tal lugar tem pessoas sofrendo, então eu vou compartilhar a minha riqueza com essa pessoa. Que é um exemplo que Jesus Cristo deu numa passagem onde o jovem rico vem falar com ele e ele começa a falar, eu dou esmola aos pobres e tudo mais, eu ajudo todo mundo e eu sou um cara top, o que eu faço para alcançar o reino dos céus? Eu estou resumindo bem com as minhas palavras. Ele fala, cara, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí ele se entristeceu. Por quê? Porque o coração dele estava naquela riqueza. Não estou dizendo que ser rico é errado. Ou quem é rico não tem salvação. Não é isso. Mas da mesma forma que uma pessoa tem uma grande partilha, outros vão passar necessidade. Porque não há uma divisão igual. Da mesma forma que uma pessoa escolhe fazer o bem, outras escolherão fazer o mal. E essas pessoas que escolheram fazer o mal prejudicam a outras. E por causa dessas pessoas, outras sofrem.
Aí você fala, não, mas então se Deus é justo e se Deus existe, então por que ele não pega essas pessoas que fazem o mal e elimina? Aí eu entro pro conceito de filho. É um conceito um pouco... Ele abrange uma gama muito grande, e se você não raciocinar bem, você acaba errando. Por exemplo, muitos cristãos acham que são prediletos. E eu quero quebrar isso aí hoje. Não existe filhos prediletos. Deus não tem pessoa que ele ama mais e pessoa que ele ama menos. Ele morreu por todos. Ele ama todos. Porém, o amar de Deus, ele não isenta você de nada, digamos assim. Você cometeu um erro. Você é amado por Deus. Mas você vai ter que pagar por esse erro. Sendo amado por Deus ou não. Entendeu? Então assim, Deus me ama, eu sendo um cristão justo, fiel, lutando para andar nos caminhos dele, da mesma forma que ele ama um ladrão, que ele ama uma pessoa, um político corrupto, que ele ama um assassino. Ele ama essas pessoas. Ele ama. Porém, isso não isenta, o amor de Deus não isenta as pessoas do mal que elas cometeram. Entendeu? Tem uma regrinha aqui na Terra que ela é muito verdadeira, que ela diz assim, tudo que aqui se faz, aqui se paga. Ninguém fica impune. Ninguém. Ou seja, sendo pega pelas coisas erradas que fez, ou uma hora ou outra ela vai pagar por esse crime, por esse pecado e por esse erro. Então, por essas pessoas escolherem o caminho errado, por essas pessoas darem lugar ao mal, o bem não prevalece. Então, infelizmente, pessoas vão sofrer porque pessoas escolheram o mal. Só que Deus, ele é o pai de todos. Então, assim, como explicar? Eu assisti, até achei muito interessante que isso aí foi bem explicado naquele filme Acabando. Achei muito legal. Quem lê o livro diz que é bem mais abrangente. Leia esse livro, é muito bom. Mas eu assisti o filme e, cara, o filme ele mostra uma situação onde o pai, ele ama os dois filhos e aí Deus coloca ele como juiz, como nós fazemos mesmo. Nós julgamos as pessoas. E isso é complicado. Deus coloca o pai e ele fala que ele tem que condenar um dos seus filhos. E ele fala, poxa, mas esse filho fez isso, isso e isso. E esse filho fez isso e isso. E um dos dois você tem que condenar. Por quê? Porque fez coisas erradas. E o pai ama. E o pai fala, cara, leva eu. Leva eu, mas não... Por favor, não impute esse erro, porque o pai amava os dois filhos. Agora tenta imaginar isso numa gama gigantesca, só do mundo inteiro. Tenta imaginar o amor de Deus por cada filho, cada ser humano. Imagina como é para Deus pegar e, vamos dizer assim, permitir ou deixar que um filho dele sofra por um pecado que ele cometeu. Por causa do livre-arbítrio. Deus não se alegra disso. E é complicado, entendeu? Eu creio que exista filhos mais próximos de Deus. São os servos do Senhor, são os amigos de Deus. Tem toda uma gama, não estou falando de religiosidade, estou falando de andar com Deus, de entregar os caminhos ao Senhor Jesus. Esses filhos não são isentos de sofrimento. Entendeu? Nós cristãos, vamos pôr um exemplo assim, não é isento do sofrimento. Uma hora ou outra pode acontecer algo de errado comigo. Uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa com meu filho, com a minha esposa. Eu estou sujeito a todas as circunstâncias desse mundo, como qualquer um está sujeito. Um exemplo é essa doença, o Covid-19. Ele não está escolhendo, não, vou pegar só quem é católico, um bom exemplo. Só os católicos vão ficar doentes. Ou então vou pegar só os budistas, ou então vou pegar só os crentes, ou então vou pegar só os ateus, ou só os bandidos, só os políticos. Não. Ela não está fazendo acepção de pessoa, cara. Não se cuidou, não se guardou, você corre um risco muito sério de pegar. E até se guardando ou não, você corre um risco de pegar. Da mesma forma, a vida, o amor de Deus, ele abrange todo mundo, só que todo mundo está sujeito ao certo e ao errado e a sofrer nesse mundo. Então, por isso que pessoas sofrem. Porque, infelizmente, deveria ser uma conversa de amigos. Deveria ser uma união. Se verdadeiramente nós, seres humanos, agora eu não vou nem falar de Deus, nós, seres humanos, fôssemos justos, se nós fôssemos essas pessoas boas que nós achamos que somos, não haveria fome no mundo. Porque eu, ser uma pessoa justa, eu olharia para o quanto eu tenho, para os recursos que eu tenho, eu falaria, cara,
mesmo que eu conseguir todos os recursos com o meu suor, com o meu trabalho, ou de qualquer outra forma, eu compartilharia com o próximo. Entendeu? É lógico, existem pessoas que entregam a vida desse tipo de forma em obras sociais, tem pessoas que colaboram, entendeu? Mas ainda assim não é um grau de justiça ou algo que justifique. Entendeu? Porque não é uma gama que abrange um grupo específico. Se verdadeiramente fôssemos justos, abrangeria o mundo inteiro. Então ninguém passaria fome, todos os recursos seriam compartilhados e tudo seria de todos. O meu pastor, ele pregou uma vez que se o homem fosse assim tão justo, por exemplo, você poderia ir no mercado e deixar a chave do carro no contato, quando você voltar o seu carro estaria ali da mesma forma. Quem hoje, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, age dessa forma? A não ser dentro de casa com o portão trancado. Ou então você deixaria a sua casa aberta, sairia para trabalhar com o portão aberto e nada aconteceria. Mas infelizmente não. Infelizmente pessoas sofrem porque pessoas escolhem fazer o mal. Pessoas dão lugar ao mal. Então não dá para imputar e dizer, Deus não existe porque essas pessoas escolheram fazer isso. Não, Deus existe. E infelizmente, com essas pessoas escolhendo o mal, ainda assim essas pessoas são filhos de Deus e Ele ama também. É aquela mesma coisa de uma mãe com vários filhos. Ela tem vários filhos, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Tem os filhos que são mais próximos dessa mãe, tem outros que são mais distantes. É personalidade isso. Tem os filhos que são melhores, que agradam a mãe e o pai, fazem tudo conforme o jeito. Tem outros que não fazem. Mas nem por isso essa mãe deixa de amar os seus filhos por igual. Tem filhos que ela vai dar mais atenção, tem filhos que ela vai dar menos. Tem filhos que ela vai se preocupar mais porque estão aprontando mais, digamos assim, estão fazendo mais coisas erradas. Tem outros filhos que não, outros filhos que ela pode ficar em paz, porque confia, sabe? Não, esse aqui ele vai andar direitinho, ele faz os negócios direitinho, eu não preciso me preocupar tanto. Mas não quer dizer que ela se preocupe menos com um e se preocupe mais com o outro, que ela ame mais um do que o outro. É mais ou menos a passagem do filho pródigo. Teve um filho que ficou na casa do pai, ele não sofreu nada, ele não passou fome, ele nada, estava ali do lado do pai, o pai amando ele, tinha tudo. O outro pediu parte da herança e caiu para o mundo, foi para a gandaia, gastou todos os recursos, sofreu o que tinha que sofrer por falta de experiência, da maldade do mundo, de N coisas que a gente fala ali. As pessoas só pegam a desobediência, a leviandade, não. Tem um contexto muito maior naquela passagem. O camarada, ele sai para o mundo, ele vai viver a vida dele sem experiência nenhuma, sem direção nenhuma, sem sabedoria nenhuma. Por quê? Porque ele estava na segurança do pai. Mas ele achou que a segurança que ele tinha ali era do poder dele, do dinheiro dele, ou de algo que ele poderia manter tranquilo. A autoconfiança do homem. E nessa situação ele foi lá e, como diz o dito popular, ele quebrou a cara. Ele quebra a cara e ele volta. O segredo, ele volta arrependido e com um desejo no coração de ser tratado como um servo. Entendeu? Ele falou, poxa, os servos do meu pai têm bonança, têm pão e tudo mais, então eu vou voltar para casa do meu pai porque eu estou sofrendo aqui. Eu estou comendo bolota de porco, lavagem, como é conhecido hoje. E eu vou voltar para casa do pai. E ele volta para casa do pai dele. Quando ele volta para casa do pai dele, ele quer ser tratado como um servo. Porém, o que ele não entende, o que muita gente não entende, ou às vezes fica numa dúvida dessa passagem, é que ali é um pai. Ele ama aquele filho dele que saiu. Ele ama o filho dele que ficou. Só que o filho dele que ficou não sofreu nada. Vou dizer assim, o filho dele que ficou ali, no caminho, vamos dizer, mais correto, ao lado do pai, não sofreu nada. O filho dele está zero ali. O outro sofreu, passou situações que só aquele jovem vai saber o que ele passou. E aí ele volta. Quando ele volta para a casa do pai, ele é recebido como um filho e com festa. Porque que pai não fica alegre de ver um filho que fazia coisa errada começando a fazer coisa certa? Eu não vou nem julgar, mas imagina um pai de um traficante, de um bandido, de um estuprador, qualquer outra coisa. Um pai que não se alegra das coisas erradas que o filho faz, mas ele não deixa de amar. As mães que choram. Você acha que é fácil? Eu não tive essa experiência e graças a Deus ninguém na minha família. Mas eu imagino que não é fácil uma mãe ter que passar por uma revista, por uma situação muito constrangedora para ir visitar o filho na cadeia. Um filho que não é menos amado que os outros irmãos dele, digamos assim, só um exemplo, mas que tomou atitudes erradas, está pagando pelas suas atitudes erradas, mas ele está preso. E a mãe ama da mesma forma.
Então esse filho pródigo, quando ele volta, ele é amado da mesma forma que o outro, ele é bem recebido. E essa é a visão geral de Deus para o mundo. Ele ama. Só que tem filhos que vão sofrer, que vão padecer pelas suas escolhas erradas, escolhas do mal. Eu não estou anulando ou até falando de salvação. Salvação e ser amado são duas coisas que estão juntas, mas tem uma gama diferente. Salvação, isso é o que eu creio, é o que eu prego, é o que está na minha vida. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo. Ponto. Uma vez numa célula eu fiz uma pergunta que Deus me mostrou isso praticamente naquele momento, eu achei muito interessante. Quando que um cristão tem o nome dele escrito no livro da vida? Quando ele tem a certeza de que ele é salvo, assim. E aí muitos, teve várias opiniões, uns falaram, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ele está ali caminhando com Deus, que ele... E eu falei, não, isso é comunhão, isso aí faz parte, o batismo com o Espírito Santo, é para nos auxiliar, para nos ajudar. Quando é batizado nas águas, sim, o batismo na água é um dos mandamentos, mas não. O cristão tem o nome dele escrito no livro da vida quando ele levanta a mão e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aliás, não é um cristão, qualquer um. Se você erguer hoje a sua mão e falar, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, na presença dos homens, mãe, pai, uma testemunha, seja quem for, você está reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus e como Senhor e Salvador da sua vida, o único que pode purificar e te lavar dos seus pecados para que você possa ter o nome escrito no livro da vida. Manter esse nome no livro da vida é mais complicado. Tem gente que não acredita que salvação possa ser perdida. Como eu posso explicar isso? Não é que se perde a salvação, porque tem gente que entra naquele conceito, se não somos salvos pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, e sim pela graça de Deus, então não tem como perder a salvação. É uma linha bem tênue, mas é algo parecido com isso. Como eu vou te explicar? Vou entrar no conceito de graça. A graça, ela elimina a glória, a exaltação própria. Não é a glória de Deus, tá? A exaltação própria. Tipo assim, eu sou salvo porque eu sou um cara bonzinho, e porque eu vou para a igreja, e porque eu ando direitinho nos caminhos do Senhor, e porque eu leio a palavra, e porque eu oro. Não, isso tudo aí é lindo, maravilhoso, é correto. Quando você é salvo, quando você tem Jesus, você tem prazer em fazer isso, mas você não é salvo por isso. Isso se chama comunhão com Deus. A graça elimina isso. A autoglorificação, a autoexaltação. Você é salvo não é porque você é merecedor ou porque você fez algo para merecer. Você é salvo porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, porque Ele é bom e porque Ele te ama e quer te levar para ir morar no céu. Ponto. Isso é o conceito básico da salvação. Porém, a graça não elimina a responsabilidade. Essa é a linha que eu falei. Como assim não elimina a responsabilidade? Por exemplo, você pode se apegar nesse conceito que eu falei, de já que eu não sou salvo pelo que eu faço, e sim porque eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tô zero, meu nome está escrito no livro da vida, eu já reconheci Ele perante os homens. Joia, mas isso é só o começo. É só o pinguinho do i. É a partir deste momento que você começa a escrever a sua história com Deus. Você começa a escrever a sua caminhada com Deus. Entendeu? Aí você começa a buscar a presença de Deus, estar mais próximo de Deus e falar assim, atitudes que eu tinha, hoje eu vejo que não convém se eu quero viver uma vida de santidade, se eu quero estar mais próximo de Deus. Entendeu? É aí que os outros pensam, se eu virar cristão, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Esse conceito de tem que parar é verdadeiro. Muitas coisas que é pecado, você não pode mais fazer. Parar de pecar, sinceramente falando, é impossível para todo ser humano. O ser humano só vai parar de pecar quando morrer. Como assim? Você está falando que vou ter uma vida com Deus, uma caminhada, mas parar de pecar é só quando morrer? Calma. Vamos lá.
Existem pecados que você faz conscientemente, pecados que você tem ou acontecem que não devem acontecer, que Deus vai aprimorando a sua vida por situações, vamos dizer assim. Pecados que eu cometo diretamente, digamos assim, eu sou um cara casado, um exemplo, e eu não aceitei Jesus e eu traí a minha esposa. Muitos casais hoje no Brasil, e vocês sabem que é verdade, traem as suas esposas e pensam assim, pô, não estou fazendo mal nenhum, é só ela não descobrir que tá tudo certo. Não é assim. Aí essa pessoa vai e se converte, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra diz, é um homem, uma mulher, é uma só carne, é uma ligação, não pode trair, é pecado e pronto, acabou. Você vai continuar tendo essa atitude? Você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você não vai parar de pecar na sua vida, porque isso é impossível, só quando você morrer. Porém, este pecado que está, vamos dizer assim, mais à vista, que você tem consciência que está errado, que você está fazendo por um desejo, por uma atitude, você tem que parar. Esses são pecados conscientes, digamos assim. Você está fazendo algo de errado, você morreu para o velho homem, para a velha vida, encaminhou-se para uma nova vida, então você está vendo que isso aqui não te salva, não é mais, não serve para você. Então você abandona, entendeu? Esse é um conceito de salvação.